hoje aqui nesta noite, refleti um pouco. Eu tinha essa mensagem dessa noite já pronta. E de uma hora para outra chegou no meu coração alguns pensamentos, algumas sugestões do Espírito Santo, em questão de nós entendermos mais e mais sobre esse amor de Deus para conosco. E eu vou compartilhar 3 textos, 2 de um mesmo autor, o apóstolo João. O primeiro é conhecidíssimo da igreja, o segundo é bem próximo desse primeiro, tanto na sua epístola. O primeiro é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dentro de todo esse verso, nós vamos só nos ater no amor, porque Deus amou, o amor de Deus. Aí agora nós vamos, 1 João 3,16. Coloque aqui, meu irmãozinho. João 3,16. A igreja. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Amor, amor. Tudo o que nós podemos ouvir nesses 2 versos fala de um amor. Agora, esse amor que se fala é um amor perfeito. É um amor que você pode refletir, como se sempre também compartilha, que é o sacrifício vicário que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O Deus vivo que desceu do céu e se fez carne. O amor incondicional. Acredito que nossos irmãos entendem muito bem o que é incondicional. Independente da situação, independente daquilo que se vê e está vivendo, esse amor sempre existe por aquele que Deus criou. O amor incondicional. E agora nós vamos para um outro texto, que nós já lemos aqui, mas só para um verso. O verso 13 de 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13, verso 13. E já lemos hoje aqui na leitura bíblica, não é? A igreja. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mais maior destes é o amor. Mais maior não, mas o maior, não é? Destes é o amor. Veja bem, ele fala agora, Paulo, aí, fé e esperança e amor, mas o amor está acima de tudo isso. É uma situação, queridos, que nós vamos refletir com toda a humildade e simplicidade, olhando para a nossa vida caminhada como escolhidos de Deus, onde o amor de Deus está em nós. Entendendo que esse amor de Deus que está em nós, diante de tudo que nós ouvimos pelo que cremos, que é a sua palavra, esse nosso amor, ele tem que ser real. O nosso amor, ele tem que ser igual ao amor de Deus. Dá para a gente entender isso? Então, esse amor nosso, na nossa convivência, na nossa vida diária, ele tem que ser o amor de Deus. Porque nós somos famílias pelo amor de Deus. Não é a família Strong. Não é a amizade Philos. Não é o amor Eros, é o amor de Deus. É uma coisa que a gente precisa refletir profundamente.
Porque é um amor que Deus exige. O que é que nós somos de Deus? A sua imagem e semelhança. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, assim Ele nos criou, não é? Lá no capítulo 2 de Gênesis, 28, se não me falha a memória. Então, o nosso amor tem que ser igual. Esse amor chega ao ponto do que Paulo maravilhosamente descreve nesse capítulo 13 de 1 Coríntios, essa igreja de Coríntios. Um amor sofredor, um amor que mesmo que o sino venha refletir aquele soar do seu badalar, mas esse amor está acima ainda desse sino que retine esse som. É para a gente refletir, irmãos, porque os dias que nós estamos caminhando, o amor está fugindo dos seres humanos. É tanto que você vê casos de mortes e mais mortes. E muitas das vezes dentro da família sanguínea. Mas nós hoje somos família de Deus. Então esse amor que está em nossa família é um amor verdadeiro. É um amor fiel. Adorou o nosso irmão aqui. É fiel em todo tempo. É esse amor. Um amor fiel. Um amor que não abre mão, independente dos momentos. Veja que Deus faz isso para nós como exemplo. Se nós contrariamos a Deus em alguma situação ou outra, mas o amor de Deus permanece. É esse amor que precisa estar em nós. A gente lembra de duas situações de Paulo, tanto com Pedro como com Barnabé. Dificuldades teológicas, questão doutrinárias. Mas o amor permaneceu entre eles. Então, queridos, nós precisamos refletir profundamente que o amor que está em nós é o amor de Deus, e esse amor de Deus deve ser compartilhado entre nós, em toda e qualquer situação que possamos estar enfrentando. Então, queridos, nós vamos compartilhar um pouco dentro do que já falamos em princípio, esse amor na incondicionalidade. Esse amor não vai olhar para o momento ou a situação que está se vivendo, mas ele existe e ele permanece e ele vai estar atuando entre nós, como famílias de Deus. É o que nós vamos, queridos, procurando compreender bem Deus pela sua palavra. Deus, na teologia sistemática, Ele é o revelador da palavra. Ele é quem revela. O Espírito Santo nos capacita, nos inspira a ter a compreensão desse amor. E esse amor deve romper toda e qualquer situação que na sua caminhada você possa enfrentar. Mas ele rompe, porque o amor tem poder. Se você olhar, comparando assim, eu tive analisando, nem foi no momento que Deus me trouxe a palavra para mudar a história da hoje à noite, mas foi ali sentado no estante. Que eu fico remoendo aquilo que a gente vai estudando, né, para poder compartilhar. E eu observei uma coisa nessa palavra amor. Ela tem quantas letras? 4, 5, você faltou essa aula. Vamos contar nos dedos? A, M, O, R. Vai para ela, porque só 4, viu? Agora me diga quantas letras tem a palavra vida. Tem certeza? Vamos contar? V, I, D, A. 4 letras igual a palavra amor. Então amor é vida. Jesus é vida, Jesus é amor. Estive refletindo ali sentado.
Digo, meu Deus, o Senhor trouxe na minha mente isso agora. Então esse amor, ele é real em nossas vidas. Porque nós abrimos o nosso coração para esse amor entrar. Nós entramos lá em Apocalipse 3:20, ouvimos a sua voz e abrimos a porta. Porque essa vida, esse amor deve existir verdadeiramente e permanentemente dentro de nós, em nosso coração. Se nós nos perguntarmos com esse lado humano, pelo lado humano, se é fácil ou não é. Não é porque essa carne milita contra o espírito. É contra a nossa fé, contra a nossa confiança plena em Deus, nesse amor que foi derramado em nós. Mas é possível porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Pode ser impossível pela carne. É como falamos esses dias nas mensagens que eu tinha enviado. Principalmente na primeira carta de Efésios, que Paulo envia para aquela igreja. Aquele que é do Espírito, ele anda no Espírito. Aquele que é da carne, anda na carne. E quem está no Espírito como nós, esse amor é verdadeiro em nós. E nós precisamos fazer esse amor exalar na nossa comunicação, no nosso relacionamento, no nosso viver. Começando, claro, do nosso lar, né? Começa da Jerusalém. Mas em toda a igreja, que nós somos essa igreja. A gente precisa, sim, ter essa compreensão perfeita para que nós possamos nos esforçarmos. Falei pelo lado humano, não é fácil. Mas ligado ao Espírito, é possível. É possível. Porque Deus é amor. Vocês lembram de João 4:8? Pronto, então a gente tem que amar, porque nós conhecemos Deus. O Deus Criador do céu e da terra é o nosso Deus. É o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família, é o Deus do nosso casamento, é o Deus de nossa vida. Vida, amor. E nós precisamos aperfeiçoar a cada momento esse amor. E o aperfeiçoamento está aqui, pela palavra de Deus. Então, queridos irmãos e amados, esse texto, conhecidíssimo, mostra o amor perfeito de Deus, em João 3,16. Deus, como um Deus todo-poderoso, onipotente, por amor deixou sua glória. Veio como homem, nascido de uma mulher, que amava a Deus, e que aceitou a proposta do anjo, para que ela fosse, por amor, a mãe do Salvador. Veja que o amor rompe tudo. Lembra que José, o noivo de Maria, quando ele soube da história de que ela estava gestante, ele entendeu que não estava nada certo ali. Mas quando o anjo foi também a ele, que contou para ele o que era que estava concedido, que ela estava sendo concebida pelo Espírito Santo, o amor de José por Maria fez ele compreender o momento da situação. Então veja que o amor, ele é fundamental para uma vida perfeita. Se procurássemos aqui com todos vocês buscar algum conceito sobre a palavra amor, com certeza que teríamos muitos conceitos maravilhosos. Maravilhosos. Porque o amor, ele cheira isso, ele exala coisa boa, coisa tremenda.
Ou não é? Vamos falar da irmã Marivalda. Ela não está aqui, mas os dois guardiões dela estão ali. Sempre a irmã Marivalda, quando me encontra, ela dizia assim, já disse a sua mulher que se ama ela? Porque o amor é coisa boa. E é uma realidade de nós, como casados principalmente, ter essa conversa boa, de dizer, minha mulher, eu te amo, meu marido, eu te amo, meus filhos, eu te amo, minha mãe, eu te amo. Porque essa palavra tem poder. Esse amor é o amor de Deus, é um amor verdadeiro e fiel. E com certeza, quando eu digo a Valneide que eu amo ela, ela se derrete toda. Não, sério. Ela fica sem conseguir colocar os pés no chão, ela fica flutuando. Porque essa palavra amor, ela é maravilhosa. Essa palavra amor traduz coisas boas, a mesma coisa dela para comigo. Eu fico do mesmo jeito, ficamos felizes quando seu esposo, quando sua esposa, quando seus filhos dizem para os pais, ou os pais dizem para as mães, ou as mães e os pais dizem para os filhos, meus filhos, eu te amo. Ai, como esse filho fica, não é todo derretido, todo molinho de felicidade, porque essa palavra amor, ela é poderosa, porque esse amor vem de Deus. É um amor ágape que nasceu dentro da gente. É o que a gente nessa caminhada tão árdua precisa fazer com que esse amor seja exalado através da nossa vida. Para que outras pessoas também sejam felizes. Entenda que é o amor. Quando você olha para um amor falso, mentiroso que o mundo vive, que é aquele amor por segundos interesses, só se ama alguém se alguém tem algo para lhe dar. Se não tiver, esse amor deixou de existir, acabou-se. A gente sabe disso, que a gente caminha por aqui ainda. Vocês vejam que há diferença no amor de Deus. Esse amor incondicional. Não importa. Vocês vão lembrar da parábola do bom samaritano. Quando o amor passou por ele. O que foi que o amor fez com aquele moribundo que estava ali sofrendo? Recolheu, levou para um atendimento, se colocou à disposição de tudo que fosse necessário. Esse é o amor declarado por aquele bom samaritano Jesus. É esse amor que hoje nós devemos. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, esse amor tem que ser exalado na nossa vida diária, naquilo que nós vamos vivenciando todos os dias. É no trabalho, é na escola, é na igreja, é na comunidade. É esse amor. É por esse amor que nós vamos viver eternamente. É por esse amor que nós somos livres do pecado. É por esse amor que nós ganhamos vida eterna. E nós precisamos sermos recíprocos a esse amor. Como Deus se alegra quando nós declaramos o amor, fazendo a sua vontade. E é importante sempre lembrarmos, nós somos limitados, as nossas vontades é limitada, não é perfeita como precisaria ser. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, ela se torna perfeita. Porque o amor é verdadeiro naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai viver. E é o que nós vamos, irmãos, cada dia entendendo isso. Veja, queridos, que João, ele proclama esse amor de Deus para o mundo. E nessa situação que ele aplica no verso 17, deixa mais claro ainda o amor. Ele diz assim, verso 17... Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amor. Deus não veio condenar ninguém, Deus veio perdoar através do Filho Jesus. É o amor verdadeiro, esse amor é provado. Esse amor é real.
Então, queridos, este é o poder do amor incondicional de Deus. Quando Ele deixa a sua glória, como diz o texto, se esvazia-se de si mesmo. Um Deus todo-poderoso. Parou para pensar? E se derrama sobre nós, entregando sua vida naquela cruz. E ainda todo o sacrifício vicário de Jesus não foi um sacrifício qualquer. Foi um preço altíssimo, sofrimento de humilhação psicológica, de ferida no seu corpo, das dores dos pregos que ele recebeu na cruz. Isso tudo amor. E olhando para nós, o quanto a gente precisa também, como imagem e semelhança de Deus, declarar esse amor um ao outro. Um ao outro. Começando dentro de casa, naquela intimidade maior de família sanguínea, para a família espiritual, que é essa família. A gente tem que refletir muito. As pelejas são muitas, mas o amor supera tudo. A carta de Paulo, nesse capítulo 13, deixa claro isso. Bem explícito, que o amor suporta tudo. E esse é o amor de Deus que está em nós, para suportarmos tudo aquilo que vem contrário. O Senhor, querido, Ele nos ama. Ele ama todos incondicionalmente. Deus ama como fomos criados para ser. Então Deus nos criou para ser isso, a imagem, a semelhança dEle, o amor verdadeiro que Ele é para nós, para que nós seja para com todos. Deus exige isso, porque a vida é santa, a vida de santidade, esse amor, ele é real. Onde você suporta, onde você enfrenta, onde você supera, seja qual for a situação do momento, por amor, por amor. Eu vi uma situação no Rio de Janeiro, na terra da nossa irmã. Estava chovendo muito, e foram chamar uma mãe, que encontraram o corpo do filho dela. A chuva, uma barreira, uma altura enorme. Ela de cima lá, o corpo estava lá embaixo, aquela chuva forte. E não queriam deixar ela ir até lá, pelo risco da própria vida dela, não é? Mas ela conseguiu se desviar da segurança, descer o barranco, ralando-se ali pelos barros. Quando chegou perto do corpo, o corpo já em estado de deputrefação, ela pegou o corpo do filho e botou nos braços. O amor superou até o odor daquela carne que já estava apodrecida. O amor que ela declarou pelo filho, mesmo ele já naquele estado de decomposição, ela colocou o filho nos braços. Esse é o amor que precisamos, cada momento da nossa vida, vivenciar. Hoje, porque vejo que esse amor aperfeiçoado hoje, nos garante essa vida eterna com Deus. Porque é o que Deus quer, que nós nos amemos uns aos outros. A primeira carta de João mesmo, todos os capítulos, ele vai falar sobre amor, 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 amor e amor. E João é aquele apóstolo mais conhecido como aquele mais amoroso, não é? Ele trata meus filhinhos, é quem trata com todo aquele carinho especial. E a sua epístola, ele fala muito bem disso. Capítulo 1, capítulo 2, ele fala muito bem sobre o amor. Então, queridos meus amados irmãos, a natureza de Deus é amar. Olha, e você sabe que é, porque você vive isso com Ele. Por mais algum momento que a gente contraria Deus, mas a sua natureza é de nos amar. Deus não nos deixa de amar. Isso são coisas que a gente precisa para a nossa fé ser crescente. Diante de coisas que o mundo vive, difícil. Mas o nosso amor a Deus, sabendo que Ele tem esse amor por nós, vamos superar tudo isso.
não é para a gente se assustar, mas sabendo que até o fim vai ser pelejas, vai ser dificuldades. Mas quando você vai lembrar do próprio João, no capítulo 16, verso 33, que ele diz, em mim está a paz, porque Cristo é o amor. Eu vou pular o seguinte e vou falar o terceiro, tem de bom ânimo. Porque esse amor existe. O amor de Deus por nós, Deus não nos despreza, Deus nos ama independente do momento. E isso precisa estar guardado em nosso coração com muita alegria, para que a gente supere essas dificuldades diárias de uma terra pecaminosa, onde o amor não existe nessa terra. O amor é falso da terra. É um amor interesseiro. Mas o nosso é diferente, o nosso amor é verdadeiro, é incondicional. Nós nos amamos independente ao momento ou à situação, porque o nosso amor é o amor de Deus que está em nós. Vamos ouvir a irmã Valneide? João 4,8, Valneide de novo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então veja o quanto a gente precisa amar. Porque nós conhecemos Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dos mares, do universo e de tudo que há dentro deles, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então esse amor existe verdadeiramente dentro da gente, dentro da nossa casa. Esse amor existe. Deus, Ele é fiel. Querido, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Deus, queridos, na realidade da vida e a sua santidade se baseia na expressão do seu amor. Deus mostra o seu amor por nós todos os momentos. Esse amor de Deus se baseia na expressão de Deus. Onde Deus nos atende, onde Deus nos socorre, onde Deus nos acolhe, onde Deus nos supre por amor. Por amor. Irmã Dora já dormiu. Mas não tenha dúvida disso. É dessa forma. Então, queridos irmãos e amados, Deus, por amor, se entregou por nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Aí a gente pode refletir, quem daria o seu Filho único por alguém? Seria difícil encontrar alguém, não é? Mas, meu pensamento particular, eu acredito que a gente poderia encontrar alguém. Abraão era ser humano igual a nós. Deus tinha dado um filho de promessa, e pediu de volta e ele foi lá entregar. Mas voltando para todas as situações de hoje, quem daria o seu único filho por amor de alguém? E Deus fez isso por nós. Deus fez isso por nós. Agora vamos lá o que Valneide estava falando aí. 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Está vendo como devemos amar? Por quê? Porque conhecemos a Deus. Por isso que nós amamos. Esse texto é forte. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama a Deus é nascido de Deus e conhece a Deus. Está vendo como precisamos amar? Porque nós conhecemos Deus, nós somos nascidos de Deus, nós tivemos um novo nascimento. Que palavra maravilhosa, não é? Mas a gente precisa pôr no dia a dia da vida, amar uns aos outros, como Deus nos ama, porque nós vamos declarar ao mundo que nós somos nascidos de Deus. É importante isso, a gente declarar. Então veja, meus queridos amados irmãos, o amor não é algo que ele escolhe para fazer ou dar,
é a essência do que Ele é. O amor, queridos, não é algo que Ele escolhe para fazer ou dar, mas é a essência de quem Deus é, o amor. Deus é amor. Deus é amor. Então, meus amados irmãos queridos, precisamos crer, Deus não apenas ama, Ele é o amor. Ele é o amor verdadeiro. O amor de Deus é como um amor expressado por muitos na sua cultura. No que vive a cultura do mundo, a nossa cultura é Jesus e Jesus é amor. A cultura dos crentes é Jesus. Jesus é amor. Mas o mundo tem sua cultura, não é? Então, queridos, o amor de Deus não é um resumo ideal, mas é a realidade concreta que é encontrada em sua expressão. Vocês já tiveram momentos, eu posso afirmar isso, somos de Deus, somos do mesmo Deus. Momentos de alguma dificuldade, outra de você orar e você ver Deus de imediato lhe ceder a bênção. Esse é amor de Deus, porque Deus, a natureza de Deus é amar. Deus é amor. É na sua expressão, Ele declara isso. O amor de Deus, irmãos, não se expressa por meio de doação de si, ou de alguma ação prática e sacrifício. Não, queridos irmãos, Deus é um amor verdadeiro e puro. Um amor que não deixa de existir, independente. Aquelas coisas que se enfrentam na vida diária. Ele está ali permanentemente para auxiliar, para derramar o seu amor. Seja no casamento, seja na vida de uma situação de filhos, ou alguma área da sua, até administrativa, de alguma situação que não deu certo, mas que você clama, que você pede, que você vê o amor de Deus ser exalado ali, porque Deus vai abrir as portas, Deus vai conceder a bênção por amor, porque Ele é amor, Deus é amor, Deus não ama, Ele é o amor, Ele é o amor. Então, queridos, amados, o amor deve satisfazer as necessidades emocionais, físicas e espirituais desses queridos, amados irmãos, que estão sempre ao nosso lado, atendendo, socorrendo. Isso é amor. Isso é o amor que foi Deus que derramou em nós para que a gente derrame no outro, amando uns aos outros. A natureza incondicional do amor de Deus, irmãos, é vista mais claramente em todo o Evangelho, onde Jesus declara todo o seu amor por todas aquelas pessoas. Essa é a fidelidade de Deus com o seu amor para conosco. Um Deus que é infalível, um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso, é o nosso Deus. Então, queridos, a mensagem do Evangelho é uma história do resgate divino. Por amor, Deus nos resgatou. O Evangelho é um resgate da história divina, onde Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe por amor ao reino da luz. Lembrando de Paulo de novo lá, né? Nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus, mas o amor de Deus nos resgatou. Foi Jesus que nos deu essa vitória grande, maravilhosa, por amor. Não é esquecer essa palavra, por amor, não podemos esquecer. Foi tudo isso que Deus fez por nós, por amor. Então, queridos irmãos, todo o sofrimento que nós enfrentamos e que Deus vem e nos traz a alegria de sermos restaurados. E Deus considera o sofrimento do seu povo rebelde. Ele decidiu salvar do pecado. Um dia nós éramos rebeldes,
E Deus decidiu, por amor, nos resgatar, nos libertar do pecado, nos dar essa alegria de poder estar aqui agora pela fé, por esse amor que Deus tem por nós e nós temos por Ele. É amor que nós estamos aqui. E nos amarmos. Então, meus queridos, ouça o que disse o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, no capítulo 5, versos 6 a 8. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Mesmo que fôssemos justos, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós enquanto andávamos no pecado. Que coisa, irmãos, maravilhosa. Temos um Deus que nos ama de verdade, mesmo que em algum momento nós tentarmos esquecer Ele, Ele continua nos amando. Vocês conhecem, acredito, como eu, alguma pessoa que por um momento ou outro se desviou de Deus e passou muitos anos. Chega uma outra situação, Deus vai lá, levanta por amor, traz de volta, restaura. Amor. Deus continua amando. Deus só não vai poder fazer mais nada quando a pessoa desce a cova, que o autor de Hebreus disse que segue-se o juízo. Mas enquanto temos vida, o amor de Deus permanece sobre nós. Depois é só a justiça. Então, queridos irmãos e amados, o objetivo do amor de Deus é um relacionamento perfeito, um bom relacionamento. Como falamos anteriormente, não é um relacionamento com segundos interesses, mas o amor verdadeiro, o amor de Deus que está em nós, de um para com o outro. É um amor verdadeiro. Não é querendo algo de volta. Nós fazemos um pelo outro porque amamos em Cristo Jesus, que é o amor de Deus em nós. É diferente esse amor do que aqueles que vivem sem conhecerem a Deus. Aquele amor não é o real. Veja que aquele amor, quando falamos de amor e vida, aquele amor não traz vida, aquele amor traz prejuízo, porque é um amor falso, é um amor hipócrita, como disse Paulo. Então, queridos, o amor requer um relacionamento, que a verdade seja o centro desse relacionamento. Essa união perfeita do amor de Cristo entre nós. Uma fidelidade de relacionamento, de comunhão, pelo amor, por amor. Pelo amor e por amor. É nós, como esses santos que somos escolhidos de Deus. O amor é uma força dinâmica, naturalmente buscado pela expressão como Deus se expressa, declarando o seu amor por nós, nas suas atitudes ao nosso favor, sempre. O amor ama, e esse amor é Jesus Cristo entre os homens. Romanos 8, 35 e 39, irmãos queridos, aplique para nós. Romanos 8, 35 e 39, o amor de Jesus Cristo entre os homens. Igreja do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Terminou aí, né? Então veja que o amor de Cristo, o homem não consegue separar esse nosso amor, porque é o amor de Cristo que foi derramado em nós.
E é o que nós vamos ficando tranquilos e felizes por isso. Uma dificuldade, uma situação ou outra, mas o amor permanece. A alegria de sermos irmãos em Cristo, de estarmos unidos pelo amor de Deus, não é segundo os interesses, mas é o amor de Deus que é derramado em nós, o amor incondicional. Então, queridos, o amor incondicional de Deus é o amor onde Deus reina. Esse é o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus é o amor onde Ele morreu por nós. O amor incondicional de Deus é o amor que nos resgatou do pecado e nos trouxe para o reino da luz. Esse é o verdadeiro amor de Deus para conosco. Amém? Então vamos continuar nos amando. Vamos superar as dificuldades ou situações por amor, pelo amor e por amor. Vamos, irmãos, que nós somos diferentes. A nossa diferença é Cristo, em nós o amor de Cristo derramado sobre nós. Em nossa casa, em nosso casamento, em nossos filhos, em nossas igrejas. Não podemos, nada como esse último texto que lemos, pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Amém? Que o Senhor, nosso Deus, continue nos ajudando a amarmos uns aos outros e amar a Ele sempre. Para que tenhamos essa eternidade com Ele. Amém? Então agora vamos orar. A nossa irmã querida e amada, senhora Edenilde Souza, vai estar fazendo essa oração. E nós vamos orar com ela. Querido Deus, soberano Pai, louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome, Pai. Sempre, Senhor, e somente. Ó Deus, como é bom, ó Deus, e maravilhoso estar na tua casa. Amém, Jesus. Aonde, meu Deus, Glória a esse Deus. amor que é transbordado do teu altar, ó Deus, Amém. para aperfeiçoamento da nossa vida, ligada com o Senhor e com os nossos irmãos, Senhor. Muito obrigada por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, ó Deus. Obrigado, sim, E Senhor. podermos, ó Deus, mais uma noite aprender do Senhor, aprender com a tua palavra, meu Deus. Ouvirmos Que a tua chamou o teu voz, altar, ó Deus, pelo teu Espírito. Nós queremos te louvar e te exaltar, meu Deus, pelo teu amor incondicional para Amém. conosco. Obrigado, Ó Deus, Senhor. porque não somos merecedores, Pai, mas o Senhor nos amou de tal forma, Senhor, que nos resgatou, Pai, lá, como o teu servo já falou, do mundo que estávamos nas trevas, Senhor. E o Teu Senhor amor nos olhou tirou para de lá, conosco com um olhar especial. Amém. E nos foi apresentada a graça em Jesus Cristo, ó Deus, de uma nova reconciliação com o Pai. Muito obrigado, ó Deus, por este amor, meu Deus. Glória a Que o Senhor Deus. se entregou ali na cruz, por amor à humanidade, Pai, por amor às nossas vidas. Obrigado, E muito Senhor. obrigado, ó Deus, porque a cada dia o Senhor nos traz um entendimento para que esse amor seja aperfeiçoado através da Sim, tua ó palavra, Deus. que é, Amém. meu Deus, proclamada, que é, meu Deus, transmitida do altar da tua casa de oração, É, Senhor. Senhor. Através da boca do teu servo, Pai, a qual o Senhor escolheu como Glória a anjo Deus. na tua igreja, Senhor. Louvado seja o Muito obrigado, ó Deus. Nós queremos exaltar sempre o teu santo e eterno Sim, nome. Senhor. Porque muitas das Ai, vezes, meu Pai, Deus. como humanos nos encontramos em falhas, mas como o teu filho já falou, meu Deus, através do teu Espírito Santo, que o teu amor é tão grande para conosco, ó Deus, Aleluia. e que o Senhor nos Glória a procura e nos Deus. ama a todo tempo, ó Deus. Porque esta ligação, meu Deus, através do véu que foi rasgado, Pai, o Senhor nos Amém. trouxe para a tua presença, meu Deus, Glória a para Deus. nunca mais nos perder de vista. Obrigado, Senhor. Senhor. A tua palavra diz que aquele no qual o Pai deste ao Senhor, jamais o Senhor lançará fora, Pai. Obrigado, Muito Senhor. obrigada, Deus, pela tua palavra, que nos dá forças, que nos levanta, que nos levanta, nos dá ânimo, ó Deus, e nos faz prosseguir na caminhada, sabendo que só o Senhor é Deus. Amém. E que essa caminhada é que vai nos levar à vida eterna, Pai. Muito obrigada, ó Deus. Muito obrigada por esta noite.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa, santa e viva do Senhor Jesus Cristo, que ama e que aqui está reunida, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja que ama diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa.